noite, meus irmãos, graça e paz. Que privilégio estar aqui nessa noite para aprender junto com vocês da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, ou Donata, como alguns me chamam. Eu sou do Pará, estou morando em Anápolis já tem 3 anos. Esse é o meu último ano no seminário, graças a Deus. Tem muita coisa boa para acontecer aí, logo mais está vindo casamento, então ore por mim, muita coisa mesmo. O nome da preciosa é Clara, ela está morando em Paraíso Tocantins. E em julho, se Deus quiser, tenho que ir lá. Tenho que ir. Vai ser bom ter esse tempo lá com ela também. Vocês orem por mim, para que Deus ele me capacite e me use nesse período que eu estou no seminário, que já está terminando. E nesse estágio também aqui, que eu possa de alguma forma ensinar algo a vocês e também aprender junto com vocês. Bom, deixando isso de lado, vamos para o que é mais importante. Abre suas Bíblias, meus irmãos, no Salmo, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 12. O Salmo, capítulo 2, verso 1 ao 12. O Salmos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Salmos, capítulo 2, verso 1 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Verso 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8, Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Meus irmãos, o título do meu sermão é Jeová, o Deus soberano. Jeová, o Deus soberano. Meus irmãos, o livro dos Salmos é o livro mais conhecido, tanto por cristãos quanto não cristãos. E isso é um fato muito interessante. E algo que a gente observa muito ao decorrer de pessoas que a gente considera não cristãs, é que elas colocam geralmente o Salmo 91, isso é uma curiosidade, o Salmo 91 na cabeceira do seu travesseiro ou em qualquer outro lugar que dê para ela ver, e ela vê ali o Salmo 91. Parece que é tipo um amuleto para ela. Ela entende que de alguma forma aquilo vai trazer proteção ou algo do tipo para ela. Isso chama muita atenção. Mas, apesar da gente saber disso, o Salmo também ele chama a nossa atenção porque ele realmente possui muitos cânticos que são frutos do cantor cristão, como a gente conhece. Ali nós possamos perceber que há diversos salmos que a gente canta, principalmente na igreja, como a gente cantou, por exemplo, um hino sobre a andorinha, que o salmista ele anseia pelos atos do Senhor e tudo mais. Isso é muito interessante, eu gosto muito desse hino. Os salmos, meus irmãos, eles nos chamam a atenção por causa das poesias que tem neles, que são diversas, e também que nós somos inspirados, ou a gente se identifica com o salmista quando ele está passando por tal situação, ou às vezes quando nem é o salmista, que são outros autores. A gente se identifica com a situação que eles estão vivendo naquele momento. Isso é muito interessante. E algo que eu não poderia deixar de falar nessa noite é que os salmos também relatam sobre o quê? Sobre a pessoa do Messias. Vários salmos na Bíblia são considerados messiânicos, ou seja, falam sobre a pessoa de Cristo, falam sobre a pessoa de Jesus. E, meus irmãos, nesta noite, o salmo que eu vou expor para vocês
é o Salmo 2, como a gente já leu. Ele vai ser analisado para que eu e você possamos aprender algumas lições fundamentais para a nossa vida. Eu espero que ninguém se distraia com nada aqui. Foque junto comigo durante essa exposição que vai ser feita, porque de fato, muitas coisas vão ser ditas aqui que são extremamente importantes para a nossa vida. E eu oro para que Deus ele enche o nosso coração, porque essa tem sido minha oração. Que a gente aprenda e coloque em prática aquilo que Ele vai falar conosco nessa noite para a glória dEle. Meus irmãos, a primeira lição que eu quero destacar nessa noite é: Deus é soberano sobre as ações humanas. Deus é soberano sobre as ações humanas. Isso a gente pode ver no verso 1 ao 3, que a gente já leu. Nesse texto que a gente leu, meus irmãos, a gente nota que Davi ele começa fazendo um contraste com o Salmo 1 para o Salmo 2. E a gente vai entender o porquê. No Salmo 1, ele vai relatar que os piedosos, ou os cristãos, eles estão meditando na palavra do Senhor. Já no Salmo 2, ele vai mudar a perspectiva dele. Ele vai dizer que os homens eles estão em rebeldia contra Deus. Eles estão tentando, de alguma forma, conspirar contra Deus, ou obter algo, ou prejudicar Deus de alguma forma. Ele vai tratar exatamente sobre isso. E a gente, tendo em mente esse contraste do Salmo 1 e 2, a gente vai perceber que o próprio salmista, que é o Davi, ele vai relatar algo que deixou ele profundamente irado, indignado diante da situação que as nações estavam contra o próprio Deus. E a gente precisa lembrar que o salmista aqui, ele não está expressando uma ira pecaminosa do coração dele, mas é uma ira pura. Por quê? É algo que está acontecendo diante de Deus, não é com ele. É as nações que estão conspirando contra o próprio Deus. E é por isso que ele está irado contra essa situação. Quando a gente olha para a nossa vida, a nossa ira é pecaminosa. Vocês concordam comigo? Nós, seres humanos, temos uma ira pecaminosa. É só dar um exemplo para vocês, quando a gente conhece uma tal pessoa, e, por exemplo, um homem, um estuprador, vai lá e faz algo com essa pessoa, que a gente fica sabendo depois. A gente fica irado, mas é uma ira, apesar de ser boa, ela é pecaminosa. É uma ira pecaminosa. Ou quando uma pessoa mata alguém que a gente conhece. A gente fala, nossa, essa pessoa aqui, ela merece ir para o inferno mesmo. Porque ela cometeu algo que ela não podia ter feito. Ira pecaminosa do nosso coração. Uma ira pecaminosa. Mas esse não é o caso de Davi aqui. A ira de Davi, ela é claramente justa, como eu já falei. Porque ela é dirigida à atitude e ação tola das nações contra o próprio Deus. A ira de Davi, ela surge porque as nações, elas querem tirar o próprio Deus do centro da vida delas. Meus irmãos, vale lembrar que Davi ele não escreveu esse salmo em dias ensolarados, quando ele estava no palácio dele, quando tudo estava indo bem. Não, ele não estava indo tudo bem, não estava com proteção, nada disso. Muito pelo contrário, ele escreveu esse salmo em momentos tenebrosos e difíceis da vida dele. Nesse exato momento, não seria diferente ele fazer isso. Davi ele está nos mostrando que as nações, elas estão de fato amotinando ou conspirando contra Deus, o soberano. Mas o que Davi quer dizer com essas mas a gente precisa perguntar, o que Davi quer dizer que essas nações estão conspirando contra o próprio Deus? Por que elas estão fazendo isso? Ele vai nos responder. Ele está dizendo que naquele momento, as nações elas estão conspirando, elas estão se opondo rancorosamente contra o próprio Deus. É isso que elas estão fazendo. E elas fazem isso de uma forma deliberada, para de alguma forma prejudicar o próprio Deus. Eles se ajuntam, chamam mais pessoas, vamos fazer isso, vamos juntar aqui um grupinho, vamos conspirar contra esse Deus, vamos fazer isso de uma forma secreta, porque ele não vai ficar sabendo, para a gente alcançar o nosso objetivo, para a gente prejudicar ele de alguma forma. É isso que eles estão querendo fazer. Ou seja, as nações estão fazendo todas essas coisas para prejudicar o Deus soberano. Eles não apenas estão planejando, mas eles estão fazendo o quê? Se revoltando contra o próprio Deus e contra aquilo que ele deseja fazer. As nações elas estão em rebelião deliberada e descontrolada contra o governo do Deus soberano. Por quê? Porque Deus está expondo seus próprios pecados. E a gente vai entender mais sobre isso aqui. Elas estão revoltadas contra a pessoa de Deus. Elas estão revoltadas. Elas querem fazer de tudo para que esse Deus seja destruído. E, meus irmãos, algo que Davi deixa claro aqui é que as nações, elas de fato reconhecem que esse Deus, ele existe. A gente pode perceber claramente aqui. Mas elas não somente reconhecem o próprio Deus, mas elas reconhecem quem? O seu ungido. Olha só que coisa interessante.
Mas, apesar de elas terem esse conhecimento, elas fazem isso de forma deliberada. Elas já tomaram a decisão firmada no coração que elas vão conspirar, elas vão fazer algo para prejudicar o próprio Deus. Elas não querem saber de Deus, elas não querem saber do ungido. Tudo que eles querem é destruir, vamos dizer assim, o próprio Deus. Meus irmãos, essas nações, elas escolheram agir dessa forma porque elas são rebeldes mesmo. De uma forma intencional elas fazem isso. Por isso elas tomam essa decisão. Toda atitude pecaminosa é uma rebeldia contra Deus. E não somente contra Ele, mas contra o seu ungido. Elas querem quebrar as correntes, como o próprio Davi vai dizer aqui. Eles querem quebrar as correntes, porque é isso que eles desejam. Eles querem viver a vida deles conforme eles desejam. Eles não querem que Deus ele reine na vida deles, que Ele tenha... eles não querem que Ele tenha um domínio ou regras para eles. Eles querem viver à vontade. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero, sem regras, sem nada. Minha vida, minhas regras. Mas eles esquecem que o mundo de Deus é meu é o mundo e minhas são as regras. E Davi, ele quer nos ensinar uma lição muito importante nesse texto, do verso 1 ao 3, que eu li para vocês. Davi, ele nos chama a atenção para que a gente compreenda que Deus, ele é de fato soberano. E que todas as ações pecaminosas que nós praticamos, Deus, ele já sabe, todas elas. Todas. Nenhuma passa despercebida diante dos olhos dele. Nenhuma. Ele sabe de todas. Deus, ele não é pego de surpresa. Nossa, o Jonathan pecou. Ele sabe muito antes de eu praticar aquilo que ele já sabe. Meus irmãos, apesar da gente saber disso, a gente não dá atenção ao que o próprio Davi está nos dizendo aqui nessa noite. De que eu e você, nós devemos ter a compreensão de que, de fato, Deus, ele sabe todas as nossas ações. Quer uma prova disso? Muitas das vezes, nós vivemos nossa vida como se Deus, ele não existisse. Mas sendo soberano como Ele é, a gente não liga tanto para isso. Porque a gente entende, Deus, ele não vai saber daquilo que eu pratico. Ele não vai saber de nada disso. Mas, meus irmãos, pensar dessa forma é perigoso para a gente, porque de uma forma automática, o que a gente está fazendo? Eu e você, nós estamos tirando Deus do centro da nossa vida e colocando nossos próprios desejos para viver de acordo com como a gente quer. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que os pecados ocultos que cometemos diante de Deus não vão invalidar a soberania dele. Ele sabe exatamente o que praticamos diante dele. Ele sabe quando eu e você estamos tramando algo para marcar com uma mulher que não seja nossa, que Deus disse, para a gente amar e cuidar. Ele sabe disso, se a gente está fazendo esse tipo de coisa. Ele sabe quando eu e você, nós estamos no nosso quarto sozinho, com o nosso celular na mão, com o nosso notebook, qualquer outra coisa, e falando, nossa, eu vou acessar esse site aqui. Deus, ele está ali vendo. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe quando nós estamos querendo ganhar vantagem em algum negócio dentro da nossa empresa, ou quando a gente quer ganhar um dinheiro a mais na custa do nosso chefe. Deus, ele sabe de todas essas coisas. A gente é ingênuo em pensar que Deus, ele não sabe, porque a gente tenta se justificar. Não, Deus, ele não vai saber mesmo, mas ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Meus irmãos, nada disso foge do conhecimento de Deus, porque ele é soberano. Ele conhece todas as nossas atitudes que são feitas diante dele. Quer a gente pense que ele está sabendo ou não, ele sabe. Não há, meus irmãos, como nós fugirmos disso. Não vai adiantar nada. Deus, ele sabe. Talvez alguns se levantem nessa noite e falem, digam assim, para com isso, Jonathan. A palavra de Deus diz que onde superabundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Mas, meus irmãos, a pergunta que vem é, será que é isso que a Bíblia de fato nos ensina? Que devemos pecar para que a graça aumente na nossa vida? Ou, como outros vão dizer, ei, para com isso. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que todos devem seguir esses caminhos que essas pessoas ensinam? Porque tem gente que ensina esse tipo de coisa. Ou, quando outros vão dizer, você é o centro do coração de Jesus. Será que a Bíblia nos fala alguma coisa sobre? É claro que fala. Meus irmãos, todas essas coisas não devemos dar atenção. Nós precisamos lembrar que cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus, de todos os nossos atos, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nada vai passar despercebido por ele. Naquele grande dia, vamos imaginar o famoso telão de Deus. Tudo vai passar diante dele. Ele vai expor tudo que a gente praticou nessa vida. Tudo. Lá, naquele grande dia, não vai ter o papai, não vai ter a mamãe, não vai ter o vovô, a vovó, não vai ter ninguém. Nós que vamos prestar conta diante de Deus. É por isso que é sério quando nós viemos para o culto.
Porque muitas das vezes a gente pensa que porque o papai e a mamãe eles vêm para o culto, a gente pensa, não devemos vir também, porque eles vêm. Mas a gente esquece que eles têm um relacionamento próprio deles com o próprio Deus. Eles entenderam o que Cristo fez por eles. Mas será que a gente entendeu? A gente está indo só no embalo, porque quando acabar a nossa vida aqui, é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos prestar conta de todos os nossos atos diante de Deus. E Deus vai cobrar. Por que você não reconheceu Cristo? Você ia na igreja todo final de semana. Você não entendeu? Deus vai cobrar de nós. Então, meus irmãos, essa é a primeira lição que eu quero destacar com vocês. Deus é soberano sobre as ações humanas. E a segunda lição que eu quero destacar nessa noite é que Deus ele é soberano decretando o seu ungido. Isso vai do verso 4 ao 9. Verso 4 ao 9. Meus irmãos, após Davi ter relatado sua ira, que não era pecaminosa, em relação à atitude daquelas nações que estavam conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, agora Davi vai relatar algo que vai nos surpreender, que de fato é surpreendente. Que o próprio Deus soberano, ele realiza as suas ações, apesar de os homens pensarem que vão abalar ele de alguma forma. Porque Deus ele vai fazer algo que vai deixar eles impressionados. E a gente vai ver sobre isso agora. Sabe o que Deus ele faz diante dessa conspiração que as nações estão fazendo contra ele? Deus ele vai responder e vai agir de uma forma de chacota com esse povo. Deus ele despreza esse povo. E algo interessante que Davi vai falar, olha, vocês estão aí embaixo, basicamente. Em outras palavras é isso, vocês estão aí embaixo. Como é que vocês vão conspirar contra Deus que está lá em cima? Vocês não conseguem alcançar ele. Aí vem a chacota do próprio Deus. Porque ele vai rir desse povo. É como se ele dissesse assim, vocês homens que estão na terra, vocês não conseguem lutar contra mim. Pare com essa atitude tola de vocês. Eu estou rindo de vocês e zombando. Ele trata com humor e desdém a conspiração desse povo. E Deus vai falar, vocês pensam que eu não estou sabendo o que vocês estão tramando aí, não? Eu sei do que vocês estão fazendo. Vocês acham que todas essas coisas estão escondidas diante de mim? Meus irmãos, perceba que apesar de Deus, ele está aparentemente agindo como se ele tivesse, não, tá bom, vocês estão agindo dessa forma, eu não vou fazer nada. Não, Deus ele não está compartilhando com eles isso. Ele não está aprovando. Deus não está fazendo esse tipo de coisa. Deus ele está reprovando a atitude deles. Ele está reprovando, porque Deus ele não compactua com essas artimanhas dos homens, e muito menos aprova, porque eles estão fazendo isso de uma forma pecaminosa do coração deles. Deus ele não concorda de forma alguma. E algo importante, meus irmãos, a ser dito, é que Deus ele põe a rir-se deles. É dar gargalhada mesmo. Eu estou lá em cima, vocês estão lá embaixo. Vocês acham que vocês vão me destruir? Esse é o silêncio que devia ficar mesmo. Não, vocês não vão fazer nada, vocês não conseguem. Vocês não conseguem fazer nada. Isso é loucura da parte de vocês. Deus ri dele, meus irmãos, porque é tempo dele rir mesmo. Ele precisa rir. Porque é uma atitude tola. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele poderia acabar com essa situação de uma forma assim, rapidinho. Pum, vou destruir essa nação, porque estão conspirando contra mim. Mas a gente percebe que ele é um Deus benevolente, ele é gracioso, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele é o Senhor, meus irmãos, soberano. Ele governa esse universo que nós conhecemos. Deus, ele é dono de tudo que ele fez, até de nós que somos seres humanos. Ele nos criou. E como se isso não bastasse, Deus, sendo quem ele é, ele se ira por causa dessa atitude desse povo. É por isso que ele os repreende em seu furor e aterroriza essa nação. Apesar, meus irmãos, do poder dessa nação chegar ao ápice e a fúria deles ser muito forte, a palavra de Deus, sendo soberano como ele é, ele vai nos dizer que apesar desses ajuntamentos, desses tumultos desses povos, dessa nação, ele, em sua soberania, ele já fez a vontade dele. Não adianta eles fazerem mais nada. Deus já tomou uma atitude, e a vontade dele vai ser feita. A atitude do povo que está conspirando contra ele não vai mudar absolutamente nada. Nada do que ele vai realizar. Nada. E a gente vai ver aqui que o Senhor, ele estabeleceu alguém no seu monte Sião, o seu rei em Sião, decretando que esse rei é um ungido nomeado, que ele não será deposto de forma alguma. E a pergunta de $1 bilhão é: quem é esse rei que Deus ele decretou soberanamente para reinar sobre Sião? Quem é esse rei? Quem é esse rei? O próprio Deus responde.
Ele vai dizer: proclamarei o decreto do Senhor, decreto eterno. Ele me disse, nessa parte a gente vai perceber isso, o Senhor proclama algo, vamos comigo, o Senhor proclama algo e alguém responde para ele. Isso está no texto, a gente pode perceber isso. Ou seja, Davi está dizendo que o próprio Jesus pré-encarnado, ele resolve responder à pergunta que o próprio Deus fez. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele informa às nações que ele sabe quem de fato ele é. Ele é o Filho de Deus, ele sabe disso. Jesus é colocado em uma posição superior a qualquer criatura humana que já foi criada por Deus, porque ele não é criado, ele é eterno, ele já existe desde a eternidade. Esse decreto envolve o Pai, Deus Pai, e envolve a pessoa do próprio Filho, porque Jesus, ele deseja algo, e ele quer que o Pai dê algo a ele. O que é que Jesus deseja? Ele responde que ele deseja todas as nações e toda a terra, até os confins da terra. Ou seja, Deus Pai, ele pronunciou e decretou que Jesus, ele vai governar toda a terra e seus habitantes, e os despedaçará com a vara de ferro ou vaso de barro, aqueles que não se submeterem a ele. E é por isso que Davi, ele vai finalizar o verso aqui dizendo que Deus Pai, ele decreta isso para que Jesus seja o rei, e ele já está coroado. Ele tem essa posição desde a eternidade. Ele governa, ele reina com sua autoridade em nome do Pai. E aqueles que vão se opor a ele, é oposição a ele também. E isso aqui é muito interessante da gente observar. Porque quem não se submete a ele, vai ser despedaçado de fato. E Davi, ele nos chama a atenção para que eu e você, a gente aprenda uma lição fundamental aqui. Davi nos chama a atenção para compreender que Deus, o soberano, ele decretou na eternidade que Jesus é o grande rei sobre todas as nações. Todas as nações. E principalmente sobre a nossa vida. Jesus é o rei sobre a nossa vida. Meus irmãos, a gente não dá atenção ao que Davi está nos dizendo. De fato, a gente não faz isso. Quer uma prova disso? Muitas das vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente está em meio a tanta demanda na nossa semana, que a gente, de uma forma voluntária, a gente confia naqueles que dizem que são evangélicos, que são autoridades, como a gente já vê muito por aí. A gente deposita nossa confiança nesses homens que são pecadores como eu e você. Meus irmãos, muitas das vezes a gente esquece que esses homens, uma hora ou outra, vai nos decepcionar. E nós vamos nos frustrar por causa deles. A atitude que nós temos de confiar em uma autoridade, meus irmãos, não é nova nem no nosso século, nem no século passado. Muitos dos povos, antigamente, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver que os povos, eles confiavam em guerreiros que representavam eles, que venciam batalhas, como, por exemplo, Davi. Nossa, Davi é um homem, segundo o coração de Deus, nunca perdeu uma batalha esse homem. Eles depositavam confiança em Davi. Ele vai resolver todos os nossos problemas, e às vezes a gente age assim. A gente age assim. Mas ao contrário dessas autoridades terrenas que eu e você conhecemos, nós precisamos confiar em uma autoridade que é muito superior, que é perfeita, que é muito superior mesmo, que é confiar de uma forma plena na pessoa de Cristo, que é o Rei, que Deus ele decretou para ser. Ele é aquele que, independente da situação que a gente vai enfrentar nesse mundo, ele vai estar junto conosco. Ele não vai nos decepcionar, como as autoridades terrenas fazem. Ele é aquele, meus irmãos, que vai sempre estar do nosso lado. Meus irmãos, eu não quero generalizar aqui, falando que as autoridades que nós temos hoje, elas não prestam para nada. Isso aqui é importante dizer. Porque realmente tem muitas autoridades que estão fazendo um bom trabalho. Mas o ponto é que a gente não deve confiar a ponto de tirar a confiança que nós temos em Cristo e colocar neles. Falar, ele vai resolver, essa pessoa vai resolver todos os nossos problemas. É aí que está o ponto. A gente não pode fazer isso. Não devemos, meus irmãos, fazer isso de forma alguma. Nossa confiança precisa estar sempre na pessoa de Cristo, o Rei que o próprio Deus decretou na eternidade, para reinar sobre nossa vida, na nossa vida, em todos os aspectos. Ele é a autoridade maior sobre nossa vida. Ele é perfeito, é Ele que governa tudo sobre todos, é aquele que um dia todos os povos vão se render aos pés dele, vão dizer, Ele é o Senhor, Ele foi decretado, esse homem que veio como homem, veio salvar a humanidade que estava perdida, todo joelho vai se dobrar diante dele, por isso que a nossa confiança precisa estar nele. Davi confiou que Jesus, o ungido de Deus, não decepcionaria ele.
Se a gente não confiar na pessoa dele, o que vai ser de nós? Nós vamos estar perdendo tempo com as autoridades terrenas que nós conhecemos. Meus irmãos, eu não estou aqui para falar do candidato A e B. Meu maior ponto aqui é falar sobre essa confiança que nós precisamos ter em Cristo, porque Deus decretou o seu ungido, que é Ele. Nós precisamos confiar nele. Que eu e você sejamos como Davi, que não apenas relatou, escreveu o que ele escreveu aqui, mas ele também declarou que Jesus era o Senhor da vida dele, ainda que de uma forma que ele não tinha plena consciência de todo, como Jesus vinha e tudo mais, mas ele já deslumbrava no futuro que Cristo ele viria. Ele já confiava nesse Senhor, que um dia viria, como de fato veio. O Filho de Deus que reina e governa o mundo. Por isso que nós devemos confiar nele. Meus irmãos, na primeira lição nós aprendemos que Deus ele é soberano sobre as nações, sobre as ações humanas. Na segunda lição nós aprendemos que Deus é soberano, decretando o seu ungido. E na terceira lição, que é a última, Deus é soberano em convidar os homens à obediência. Isso vai do verso 10 ao 12. Verso 10 ao 12. Após Davi ter relatado que o Senhor do seu trono lhe ri das nações que estão conspirando contra ele, o Senhor lhe proclamou o seu decreto, dizendo sobre Jesus, que é o rei de todos os habitantes da terra. Depois disso, nós vamos ver agora que Davi lhe argumenta, tudo que ele argumentou, dizendo que Deus faz um convite aos homens para que eles sejam submissos a ele. Ele faz um conselho extremamente importante para esses reis, que ele vai dizer aqui. Por isso, ó reis, é um convite para eles, para que eles ouçam, para que eles ouçam. Isso aqui é uma advertência para eles, para que eles sejam prudentes, ou seja, que eles tenham disposição de ouvir, porque se eles não ouvirem, o negócio vai pegar para o lado deles. Então ele está chamando eles para serem sábios. Olha, sejam sábios e ouçam o que Deus ele está dizendo para vocês. Eles precisam abrir os seus ouvidos com muita atenção às instruções do próprio Deus, que ele está dizendo aqui. Em vez desses povos ou dessas nações conspirarem contra o Senhor, eles precisam ouvir Ele. Eles precisam fazer a vontade dEle. Deus ele quer que eles sirvam a Ele, não de uma forma arrogante, mas de uma forma temorosa, com temor diante dEle. É isso que o Senhor quer. O convite para eles é que a intenção de Davi, chamando eles, é que eles exultem também a Deus. Vocês obedeçam, mas exultem também ao Senhor. Davi não chama os reis para não adorarem ao Senhor, mas para que eles adorem Ele com reverência e com tremor. O serviço deles deviam ser feito dessa forma. Isso seria muito bom se as nossas autoridades de hoje entendessem isso. O motivo da alegria que eles deveriam ter era Jesus. Olha só, coisa interessante. Ou talvez devesse ser o motivo deles, mas não era. O temor sem alegria, meus irmãos, é tormento, de fato. E a alegria sem o santo temor não vale absolutamente nada. Compreendendo, meus irmãos, esse convite, Davi convida esses reis a beijarem ao filho. Meus irmãos, o ato de beijar aqui não é como na nossa cultura. Não sei se você já foi em alguma igreja que o pastor beija a ovelha dele. Tem pastor que faz isso. Mas não é nesse sentido. Ou da gente se cumprimentar. Obrigado. Exatamente isso. Não é essa forma que... O que Davi está dizendo para eles é que a imagem que Davi descreve para eles é um ato de alguém se ajoelhando e beijando a mão de um rei, como a gente vê isso na história do povo de Israel, ou na vida dos reis daquela época. É uma submissão, é uma atitude que os reis ou as autoridades elas deviam ter para com ele. Esse é o convite de Davi. Ouçam, mas vocês precisam beijar o filho, se submeter. Dessa forma. Isso quer dizer humilhação. Como é que essas nações vão fazer isso? Como é que eles vão fazer isso? Se eles não fizerem isso, o filho vai ficar irado com eles. É o que o texto nos ensina. Meus irmãos, lembrando que a ira do filho, que é Jesus, não é pecaminosa, ela é santa, ela é pura. Não é como a nossa. E não somente isso. Quando Davi fala para eles submeterem, ele vai revelar também que esse Senhor ele é paciente com as nações que estão conspirando contra ele. Ele demonstra isso de uma forma mansa. E a sua ira não é falta de controle de forma alguma. Mas quando chegar o momento de Jesus julgar eles, isso vai chegar para eles.
em algum caso específico. Seja por definição com o objetivo de aplacar a ira dele, de uma forma ou outra eles têm que se submeter. Esse é o convite para eles. O convite chama eles a serem instruídos e a beijarem o Filho, Jesus, o que significa que eles têm a oportunidade de estar na presença do Filho. Jesus ainda dá a oportunidade. Vocês têm a oportunidade, cheguem então diante dele. Fazendo isso, os reis da terra serão felizes por se refugiarem somente nele. Mas, caso eles não façam, o bicho vai pegar para o lado deles. Mas se eles fizerem, eles serão bem-aventurados, como o próprio Salmo, capítulo 1, vai nos dizer. Se eles confiarem nele, eles serão abençoados por ele, e assim por diante. Eles terão proteção e tudo mais. A rebelião, meus irmãos, leva à destruição. Mas a confiança leva à submissão e traz benefícios, traz bênção do Senhor para a vida deles. E Davi quer nos ensinar uma última lição aqui, nessa noite. Davi nos chama a atenção para compreender que Deus, sendo soberano como Ele é, Ele nos convida a ser homens e mulheres obedientes a Ele. Olha só que coisa interessante. E não só ser obediente, mas praticar aquilo que Ele nos ensina. Mas muitas das vezes, meus irmãos, ao decorrer da nossa vida, a gente não faz isso. Uma prova disso é que frequentemente nós pensamos assim: eu já sei muito de Bíblia na igreja, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei demais, para que ficar aprendendo toda hora? Para quê? Aqueles assuntos que a gente já sabe, fala, nossa, mas de novo, eu não estou aguentando mais não. Ou quando a gente fala assim, nossa, já tenho anos e anos de igreja, 50, 60, sei lá quantos anos aqui, eu não preciso mais aprender nada, o pastor vai pregar isso de novo? Meu Deus do céu, já não aguento mais, vamos embora. Mas, meus irmãos, se a gente pensar dessa forma, é um erro gravíssimo. Porque, de fato, se a gente não entender que nós precisamos aprender, ter esse coração humilde, as coisas vão complicar para a nossa vida. Demais. Porque se eu soubesse tudo, eu não estava aqui ensinando para vocês, por exemplo, para aprender. Se vocês souberem tudo, vocês não estariam aqui também. Vocês estariam na casa de vocês. Eu posso aprender em casa, já sei tudo mesmo. Para quem vem para a igreja? Mas, meus irmãos, se a gente não compreender que a Bíblia ela precisa ser estudada, ela precisa ser obedecida, eu e você, nós estaremos sendo desobedientes ao Senhor. Olha só que coisa interessante, a gente vai ser desobediente a Ele. E principalmente a Jesus também, que nos ensina que nós devemos aprender. Porque por meio da Bíblia a gente vai aprender a ser prudente, por meio da Bíblia a gente vai aprender sobre diversas áreas da nossa vida, como por exemplo, pregar o Evangelho para as pessoas, independente do lugar onde a gente esteja, buscar a santificação e tantas outras coisas. Tá, mas se a gente não quiser mais aprender nada, tudo isso vai ser jogado fora. Meus irmãos, entendendo que a gente precisa aprender mais sobre a Bíblia, que é por meio dela que nós temos orientações, nós vamos ser chamados como muitos cristãos eram chamados. Olha os Bíblias aí. Eu acho que nós devíamos voltar àquela geração dos bereanos, que quando Paulo pregava, eles estavam toda hora conferindo. Peraí, será que é isso mesmo que Paulo está falando? O povo que tinha a Bíblia na mão, lia, aprendia, estavam atentos ao que Paulo estava dizendo. Meus irmãos, nós deveríamos ser essa geração, mas infelizmente, muitas das vezes nós não somos. Muitas vezes a gente pensa que eu vou buscar conhecimento por meio das redes sociais, que não é errado. Mas quando a gente usa somente esse meio, a gente fala, não, eu não quero mais saber de Bíblia, eu quero saber só o que o pastor fala, ou na igreja, ou nas redes sociais, sei lá, alguma coisa assim. Então a Bíblia não vale nada para a gente. Eu não estou dizendo que obter conhecimento pelas redes sociais é errado, mas quando a gente foca somente nisso, aí que está o problema. Aí que está o problema. Nós somos a geração mais privilegiada do mundo. Nós vivemos em meio a essa tecnologia toda que nós temos, a gente tem conhecimento a todo momento. Mas imagine aqueles nossos irmãos que não têm isso, que não podem andar com a Bíblia, porque vão ser mortos, vão ser perseguidos. Você já parou para pensar e se colocou no lugar deles em algum momento? Como é que eles vivem assim no dia a dia deles? Porque a qualquer momento, uma autoridade pode invadir a casa deles, pegar eles e matar eles. Os cultos, como a gente conhece, ou vocês devem saber, que eles fazem em lugares escondidos. Eles não podem estar aqui, como vocês estão. Olha o privilégio que a gente tem até lei para que a gente possa fazer culto público. Eles não podem ter isso. Por isso que eu digo, nós somos uma geração privilegiada. Que eu e você, a gente possa aproveitar as oportunidades de estudar a Bíblia, estudar mesmo. Que quando chegar um colega seu e perguntar,
eu sei o que ele está dizendo, eu sei responder a ele. Porque a pior coisa, sério, isso aqui, meu coração, me deixa triste, é perguntar para um cristão que a gente conhece, vocês podem conhecer também algum, e perguntar, o que é que a Bíblia quer dizer sobre tal coisa? Eu não sei. Agora, pergunta sobre a série da Netflix. Ele sabe assim, ó, eu já sei o que ele está dizendo. É isso aqui, ó. Ele fez isso. De Bíblia não sabe nada. Isso é triste. Muito triste. Por isso que a gente deve estudar a Bíblia e sermos cristãos preparados. Porque Deus, ele exige isso de nós e Cristo também. De que a gente seja cristãos que estuda e põe em prática a sua palavra também. Meus irmãos, esses são os 3 desafios que eu queria deixar para vocês. Vocês lembram o primeiro? Qual é a primeira lição? Deus, ele é soberano. E o segundo, Deus é soberano, decretando o seu ungido. E Deus é soberano. Pronto. Esquece tudo que eu falei. Vamos pôr em prática só isso aqui. Que Deus, ele tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo grande privilégio que nós temos de estudar a tua palavra e aprender, e a ter liberdade de expressar ela nesse mundo. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, por sabermos tão pouco sobre o Senhor na tua palavra. Que a gente viva o que a gente aprendeu aqui hoje, que o Senhor é soberano sobre nossas ações, o Senhor conhece tudo, conhece nossas limitações, fragilidades, mas o Senhor não é um Deus que olha para a gente e fala, não, eu não vou ajudar ele, vou mandar ele para o inferno. Não, o Senhor é um Deus gracioso. E é claro que por causa disso a gente não vai ficar pecando contra o Senhor. Mas isso nos ajuda a entender que o Senhor é cuidadoso, o Senhor é amoroso. O Senhor cuida da gente. Ó Deus, que o Senhor também não deixe a gente esquecer que o Senhor decretou o seu ungido, que hoje a gente conhece, que é Jesus, o nosso Senhor, o Rei da nossa vida. E que a gente entenda que nós precisamos ser obedientes ao Senhor enquanto a gente viver aqui. Como eu já ouvi muito testemunho de muitas pessoas, de que chegaram até ele, uma pessoa, e falaram, e os missionários foram até lá e pregaram o evangelho para elas, e falaram, não, mas Jesus já veio aqui, que as pessoas aqui e lá fora, elas possam olhar para a nossa vida e ver Cristo na nossa vida. O Senhor perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.